Por isso que eu acho legal vocês fazerem as atividades, vocês aprenderem a pesquisar jurisprudência, pesquisarem, aprenderem a ler o que é aprender a ler uma sentença, aprender a ler um julgado, um acórdão, porque isso vai fazer parte do dia a dia de vocês, do dia a dia do trabalho de vocês, quando vocês forem advogados, juízes, promotores, delegados, vocês vão ter que lidar e ler decisões judiciais. É essencial que vocês façam isso. E já fiquem, se acostumem com aquelas terminologias. E também, você viu, quem fez a pesquisa, já veio aqui falando, professor, olha, eu vi que muitas vezes o juiz coloca mero de sabor dia a dia. Poxa, quer dizer, vocês já estão ali se acostumando com os termos, tá? E também vocês estão ali já fazendo o que vocês terão que fazer no dia a dia. Eu faço isso. Chega um cliente com alguma situação, eu procuro uma jurisprudência. A primeira coisa que eu faço é procurar a jurisprudência, ver se o caso dele, qual que é o valor da indenização, se cabe, se não cabe, para não me meter numa fria, para não entrar com uma ação que eu vá perder depois lá na frente, né? Ou que eu saiba que dá para pedir tanto, que dá para pedir menos, dá para pedir mais. Então é essencial que a gente faça isso. E por isso que eu estou aí estimulando que vocês façam esse tipo de pesquisa. Tá? E mais uma vez, o dano moral é muito o dia a dia do advogado civil. Acho que a grande maioria, esmagadora maioria das ações que eu entro, eu faço um pedido de dano moral. Tá? Então é importante que vocês entendam esses critérios. Os critérios são bastante amplos, mas ainda assim é, a, a, existem os critérios, existem diretrizes para que a gente consiga estabelecer um valor de dano moral, tá? Professor, como vai ser as provas na situação à distância? Eu também não sei. Tá? A gente vai saber aí no decorrer dos próximos. Essa semana aqui seria uma semana de prova, né? Por sinal, esse é um marco aí que divide o primeiro bimestre do segundo bimestre, então a gente está chegando aí no meio do semestre. Eu não sei como é que vai funcionar as provas. Eu acredito que nós teremos uma prova, nós teremos uma prova, eu acredito que nós teremos uma prova para que vai valer para o semestre inteiro. Eu acredito que venha a ser assim. Tá? Mas, na verdade, nós todos estamos com uma certa incerteza, né? Não sabemos especificamente como vai ser, como serão os próximos meses. Existe uma ideia de que volta, algum tipo de comércio vai voltar lá no final desse mês, lá a partir do dia 22, e também nós teremos, mas não sei se vai voltar às aulas, acho que as aulas somente virão a voltar, acho que vai ser uma das últimas coisas que vai voltar. Talvez a gente tenha aí, voltando em junho, não sei, aí talvez as provas ocorram aí, não sei, não sei, tá? Ainda não tem uma diretriz formal, inclusive acho que a gente está nessa aguardo para ver como é que vão ser as próximas decisões aí, tá? Pois bem, gente, então na aula passada do processo constitucional nós estávamos vendo sobre o mandado de segurança, nós vimos ali que o objeto deve ser o quê? Uma ação ou omissão de uma autoridade pública que não trate de limitação de violação ao direito de ir e vir. Nós vimos que a Lei 12.016 estabelece duas regras: a subsidiariedade, ou seja, só cabe mandado de segurança quando não cabe o habeas corpus, né? Ele vai caber só naquelas situações específicas, que contrarie direito líquido e certo e que não pode ser impugnado com. Aqui está a mandado de segurança. Com mandado de segurança se não houver recurso com efeito suspensivo. Tá? Também, vou entrar com mandado de segurança naquelas situações de decisão judicial, por exemplo, que não cabe efeito suspensivo. Se couber efeito suspensivo, não vai haver, não vai ter a possibilidade de mandado de segurança. Não definitividade da decisão impugnada, então não se conhece mandado de segurança contra a decisão que transitou em julgado, a gente tem um meio próprio para isso. Não admite mandado de segurança contra lei em tese, né? Então se for para discutir a legalidade, inconstitucionalidade de uma lei,
Via de regra não cabe mandado de segurança. Mas espera aí, mas cabe... aqui, quer ver? Por isso que eu gosto mais do YouTube, senão não fica essa barulheira desgraçada. Né? O prazo decadencial para o mandado de segurança é o prazo de 120 dias. O trâmite ele é célere, ele deve ser mais rápido. A sentença ela tem a mesma forma lá do habeas corpus, ela vem com esse teor mandamental, tá? É um mandado, vai ter o juiz vai falar, olha, encerre esse ato ofensor, ele vai determinar ali naquela sentença que encerre aquela ameaça ao direito do impetrante. Poderá a decisão ainda determinar ressarcimento do impetrante pelo poder público, com condenação de pagamento pelos danos sofridos. Não cabe condenação em honorários de sucumbência, a gente falou isso na aula passada, e a autoridade coatora é obrigada a cumprir o mandado sob pena de cometer o crime de desobediência. O mandado. Agora vamos entrar na teoria do fato consumado. Tá? É uma construção jurisprudencial da teoria do fato consumado diante de uma conjuntura não apoiada na legalidade. Acabou por estabilizar uma situação jurídica cujo desfazimento tardio não se compatibiliza com uma solução justa e equitativa, principalmente porque o respectivo titular, de longa data, teria incorporado em sua esfera jurídica um aparente direito. Então, consegui lá, através de um mandado judicial, que se encerre uma ameaça, que eu consiga ali garantir um direito. Quando ele perdura muito tempo, ele se torna ali algo permanente. E aí, para a gente entender com exemplo, fica mais fácil de entender. Por exemplo, a demora no julgamento do mandado de segurança. Assim, colocaria o juiz numa condição que não lhe permite denegar a segurança e cassar a liminar que perdurou por um período longo. Então, entrei com o mandado de segurança, consegui uma liminar. Perdurou muito tempo aquela liminar e o mandado de segurança se estendeu excessivamente. Denegar a segurança e cassar a liminar que perdurou por um período tão longo que o impetrante pode concluir a aquisição definitiva de outros direitos fundados na forma da medida judicial provisória. Pense no caso do aluno, por exemplo, que consegue se matricular por liminar e quando a liminar se encerra, quando há o julgamento do mandado de segurança, pudesse ser denegada no mérito, já estaria graduado no exercício da profissão para a qual se titulou. Então vamos supor uma situação assim, o aluno está lá discutindo que quer se matricular, e ele entra com mandado de segurança e consegue, através de liminar, ficar ali no curso. Tá? Ele vai seguindo no curso, o mandado de segurança demora para ser julgado. Nesse meio tempo, o aluno se forma, começa a advogar, passou na OAB, está advogando, está lá benzão. E aí, o juiz vai julgar o mandado de segurança e fala, pô, vou denegar, vou julgar improcedente, né, que é o denegar o mandado de segurança. Ora, aquela liminar perdurou durante anos, ele terminou, ele se formou. Faria sentido o juiz denegar aquele mandado de segurança? Como é que eu vou reestabelecer o status quo anterior? Como é que eu vou tirar, então, o direito dele estudar? Não faz mais sentido, ele já se formou. Eu não posso tirar aquele título de bacharel em direito dele, de engenheiro, já encerrou, né? Não, tá? Ó, o Arilson perguntou aqui, professor, impeachment é um mandato de segurança? Primeiro, cuidado, tá? Mandato e mandado são coisas bem distintas. O mandato é um mandato político, por exemplo, é quando você vota em alguém, alguém está te representando lá no judiciário, isso é um mandato, ou melhor, no executivo, né? O presidente, por exemplo, ele tem um mandato. E o mandado é uma ordem, tá? É um mandado. Então, aqui o mandado de segurança é um remédio constitucional, tá? Como tem o mandado de injunção, tá? Então, cuidado com a Você ainda palavrinha, não é consegue me falar? mandato, é mandato. Você tá assim. Desliga o microfone aí, gente. E o impeachment não é, tá? O impeachment é um procedimento próprio
Não tem nada a ver, não é mandado de segurança não, tá? É, então, gente, é isso. Quando a gente fala aí da teoria do fato consumado, é esse. O caso desse exemplo aí que eu dei consegue ilustrar bem. Né? O indivíduo já se informou, tal, não faz sentido, já conseguia lá por meio da liminar, e aí quando vai julgar o caso, o juiz resolve caçar, não faz mais sentido, vez que ele já concluiu que já não há como voltar àquela situação anterior. Não dá para você tirar o título de bacharel em direito do cara, não dá para você tirar o título de engenheiro dele, porque ele já se formou, não há por que tratar ali, rever aquela situação, aquele restabelecer o status quo anterior. Tá? Em nome do fato consumado, em respeito à boa-fé, à confiança e à segurança jurídica, o Poder Judiciário, nas circunstâncias apontadas, fica autorizado a deferir o mandado, mesmo que não haja mais o direito líquido e certo. Esse requisito fundamental do mandado de segurança restou substituído pelo fato consumado. É claro que isso jamais será admissível se a procrastinação da marcha processual tiver sido causada por manobras ou expedientes maliciosos engendrados pelo próprio impetrante. Então, se o próprio impetrante foi ali manipulando, estendendo o mandado de segurança para conseguir usufruir daquela liminar por um tempo mais extenso, aí a gente pode falar, não, aí ele agiu de má fé, ele que arquitetou isso, a gente não estaria falando aí de uma dessa possibilidade do, do fato consumado. Agora, se o processo se estendeu por culpa lá do judiciário, porque o sistema foi lento e demorou anos, e ele já se formou, e aquela liminar então serviu durante o período todo ali, vai se falar em retomar o status quo anterior, porque não há mais sentido em reestabelecer, tá? Aqui eu coloquei, né, o exame da ordem, em regra, não cabe ao Poder Judiciário revisar os critérios adotados pela banca examinadora, tá? Legítima consolidação da situação fática, teoria do fato consumado. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise do mérito das questões em concurso público, salvo se a questão impugnada pelo candidato apresentar-se dissociada dos pontos constantes do edital ou teratologia. Então, se vocês estão lá, vida de concurseiro, e vocês percebem que você entra com mandado de segurança quando que a avaliação lá da sua redação foi irregular, foi injusta. Ora, dá para entrar com mandado de segurança numa situação como essa? Claro que não, né, gente? Como é que eu vou falar que, como é que eu vou falar que houve ali uma avaliação, um critério subjetivo que a própria banca estava avaliando? Se a banca achou que a tua redação estava pior do que a outra, é um critério ali subjetivo. Agora, se por exemplo você foi escolhido foi o primeiro, conseguiu a melhor pontuação, e eles chamam um segundo ou chamam um terceiro, aí sim eles estão desrespeitando as regras do edital. E aí, portanto, numa situação como essa, caberia um mandado de segurança para que você fosse chamado antes daqueles que ficaram abaixo de você. Tá? Ah, no caso do exame da ordem, é a mesma situação. Não haveria do que a gente falar ali de indenização, de mandado de segurança contra, se você não, porque você está reclamando dos critérios da ordem ou dos meios que ela utilizou na sua avaliação. Salvo se, por exemplo, tiver evidente que houve algum erro, que por exemplo, como aconteceu no Enem do ano passado, né, ou desse ano, nem me recordo, no qual o Enem foi todo errado, né? Lembra disso? Que absurdo, né? O Enem apresentou lá o critério de avaliação completamente errado, né? E aí as pessoas ficaram, poxa, mas eu acertei mais, tirei essa nota. Aí o próprio Ministério da Educação falou, a gente errou mesmo, e aí não deram nenhuma solução, aí ficou nessa enrolação desgraçada. Né? Numa situação dessa, realmente está sendo prejudicado ali por uma atuação do Ministério da Educação. Então caberia ali uma mandado de segurança, sim, contra o Ministério da Educação para que eles utilizassem o critério correto para a sua avaliação, tá? Aí eu coloquei aqui
um recurso especial, gostaria que vocês depois fizessem uma leitura, tá? Recurso especial 130985, tá? Depois, quem tiver possibilidade, faz a pesquisa aí, tá? No STJ, tá? Recurso especial sempre no STJ. E aí, gente, rapidinho aqui, eu vou falar sobre o mandado de segurança coletivo, tá? Então, o mandado de segurança coletivo tem lá a previsão no artigo 5º da Constituição, e a grande diferença entre o mandado de segurança individual é que o coletivo, criado lá na Constituição de 88, reside em seu objeto e na legitimação ativa. O mandado de segurança coletivo fortalece as organizações classistas, além de uniformizar soluções do judiciário. O objeto, portanto, é a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, então aí se aplica o mesmo sentido do mandado de segurança individual, contra atos ou omissões com abuso de poder e autoridade. Então, o objeto a gente vê que é o mesmo lá do mandado de segurança individual, buscando a preservação preventiva ou reparação repressiva de interesse, e aí se diferencia do mandado de segurança individual, de interesse transindividual, sejam os direitos homogêneos, sejam os direitos coletivos, tá? Então, os direitos homogêneos são, assim entendidos, aqueles, para efeito dessa lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Então, por exemplo, a OAB pode entrar com mandado de segurança coletivo sobre algum ato de agente público que ofenda a, a atividade da advocacia. Então, ela pode entrar ali com o interesse coletivo dos advogados. A OAB tem, ela representa uma coletividade e ela pode entrar ali para proteger, por exemplo, algum direito dos advogados. Digamos que alguém proíba os advogados de entrar no fórum em determinados dias, ou que, claro, né, fora que eles que o fórum não esteja funcionando, mas qualquer lesão ali que atinja um direito do advogado, da atividade do advogado. Então aí a OAB pode e deve, inclusive, ingressar com uma medida, com um mandado de segurança coletiva, a fim de proteger esse direito da atividade do advogado. Tá? Um exemplo aqui, a gente pode pensar outro. Sindicatos podem entrar representando a sua classe de trabalho, associações podem entrar ali em proteção, o PROCON pode entrar protegendo parte do... e assim por diante. Então, qualquer conjunto ali que represente uma coletividade vai poder utilizar aí do mandado de segurança a fim de proteger o direito ali daqueles que estão sob a sua representação, tá? Então, Tá, mas essas associações, elas precisam estar em funcionamento pelo menos há um ano, isso, né? isso, exatamente, né? A gente vai já falar disso aí. Então, coletivos, assim entendidos para essa lei, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. Então, a gente, exemplos aqui, ó, até mais simples, né? O próprio condomínio, os condôminos, cooperativa de trabalhadores, aposentados, etc. Tá? Legitimidade ativa, quem pode mover? Partido político, com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidades de classes ou associações, desde que, como a colega bem apontou, desde que estejam legalmente constituídas em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Aqui eu trago mais alguns exemplos para vocês. Dentre os direitos e garantias fundamentais capitulados no artigo 5º da Constituição, está inserido de que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo em geral. Serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Aqui vamos tratar aqui de caso a caso, eu vou
só fazer o convite aqui, porque senão a aula vai... que a gente já matou a aula. Só vou fazer o convite aqui de vocês também acessem aqui o item apontado no esse item 3 aqui, a jurisprudência também aí do recurso especial previsto aí na, nesse item 3 apresentado, tá, gente? Eu vou abrir aqui para as dúvidas e já vou encerrar porque a nossa primeira aula foi um pouquinho mais extensa e mandado de segurança a gente já estava, só faltava matar mesmo. E aí na próxima aula a gente entra com mandado de injunção. E vou abrir aqui para as dúvidas, tá? O Giovanni perguntou do mandado de segurança coletiva, a gente acabou de ver. O Anderson perguntou, no caso do governador proibir as pessoas de sair na rua, cabe mandado de segurança? De novo, Anderson, não é mandato, é mandado, tá? De novo você está falando isso. O Anderson não gosta do governador, a gente percebe isso, porque já é a segunda vez que ele está falando do governador. Ele achou que é culpa do governador ter carnaval, né? E agora ele está falando que é culpa do governador de proibir as pessoas de sair da rua. A gente está proibido de sair na rua? Até onde eu sei, a gente não está proibido de sair na rua, né? Isso aqui, o que a gente está tendo não é o lockdown, tá? É quarentena. Segundo, já foi declarado o estado de emergência. E aí você tem algumas possibilidades sim, de limitação de circulação. O mundo inteiro está fazendo isso, não é só o Brasil. Tá? Os países que não fizeram esse tipo de contenção de pessoas tiveram um aumento muito grande dos casos de morte, de contágio pelo coronavírus. Então, parece bastante acertado você limitar a restrição de circulação de pessoas. Né? A discussão aqui não é política, aqui é uma questão científica. Quando a gente vê. Já ouviram um ditado que é o seguinte? O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Né? A pessoa normal aprende com os próprios erros e os burros eles não aprendem nem com os próprios erros. Então, se você olha os exemplos de outros países, você percebe que há uma tendência, que há uma determinação da Organização Mundial de Saúde, que existe, que as próprias, toda a previsão é de que há necessidade de restrição de circulação, e o que a gente está tendo aqui até que é bem tranquilo, porque se eu quiser sair de casa agora, eu saio. Não tem que pedir autorização, não tem que pedir nada. Então ninguém está me proibindo de sair à rua. Tá? Então, primeiro assim, não caberia mandado de segurança, tá? Não é mandato. E também não. Aí, no caso, se está sendo limitado de circular, seria talvez um habeas corpus, né? Seria o mais adequado. Não seria nem um mandado de segurança, para ser mais preciso. Tá bom? Então, não caberia, tá? Se fosse, caberia. Se a gente fosse falar alguma coisa nesse sentido, seria habeas corpus, tá? Acho que seria o mais adequado aí no caso. Pelo objeto. Mas ainda assim, eu acho que não seria porque a gente já tem decretado aí o estado de emergência e então não há, vocês já aprenderam isso, né? O direito constitucional lá que nessas situações excepcionais cabem medidas excepcionais, né? Por exemplo, se for declarado estado de sítio, você fica proibido de sair de casa a partir de um certo horário. A polícia vai ter em estado de sítio, a polícia tem autorização de meter o pé na porta da sua casa, confiscar bens ali. O exército tem condição de confiscar bens da sua casa. O governo vai ter autorização de confiscar bens da sua poupança. Por isso que estado de sítio é um negócio grave. Agora, quando se estabelece aí nessa situação que nós estamos vivendo, também a gente vai abrir, vai ser restringido alguns direitos nossos mesmo, tá? E no caso de ir à praia, é o governo estadual ou federal que tem jurisdição, ou seja, que pode nos proibir. O governo estadual tem esse poder de limitar, tá? Nesse tipo de situação onde é declarado um estado de emergência. Mas aí a gente está fugindo um pouco da nossa esfera aqui, tá? De mandado de segurança. Aí é mais questão de competência. Alguma outra pergunta, gente?
Desculpa, viu, Anderson? Eu tava mais brincando aqui com você, porque é super comum a gente confundir mesmo o mandato e o mandado, tá? É super normal. Eu mesmo, quando eu tô dando aula aqui, quando eu vou falar alguma coisa, eu fico pensando, pô, é mandato ou mandado? É normal mesmo. É uma palavrinha, uma coisa não tem a ver com a outra, mas confunde mesmo. É bem sacana essa palavrinha. Não é só você que confunde, é super comum a gente ver, inclusive, advogados já experientes, antigos, falando errado. Tá, doutor, consegui aí o mandato do meu cliente, ou o juiz deu um mandato. Aí você fala, o que esse advogado tá falando? Ah, tá. Entendeu? É normal, é super normal que ocorra essa confusão, tá? Não se sinta mal por isso, não. É bastante comum. São palavras, mas é claro que eu tenho obrigação de explicar para vocês a diferença de um do outro, porque elas têm significados completamente distintos. Mas faz parte, a gente confunde mesmo. O direito é cheio dessas palavrinhas chatas para atrapalhar a gente. Professor, poderia comentar sobre os trabalhos de HC? Bom dia. Cabe mandado de segurança coletiva nas ações trabalhistas quando se há demissão em massa? Olha, sobre os trabalhos de HC, depois eu falo, tá, gente? Sobre mandado coletivo em caso de demissão em massa, a gente poderia pensar em alguma situação assim, sindicato, eventualmente entrando com mandado de segurança coletivo em defesa dos seus associados, dos seus sindicalizados. Mas eu acho que não seria talvez a medida mais adequada, acho que seria mais mesmo uma medida trabalhista, de reintegração, algo do gênero. Mas de repente poderia, sim, se houvesse uma ameaça de demissão, alguma coisa assim, de repente poderia pensar, sim, no caso de um mandado de segurança coletivo pelo sindicato. Tá? Talvez ali o pessoal da trabalhista vai te posicionar melhor se cabe ou não o mandado de segurança por fim, se ele vai ter eficácia. Tá? Mas a princípio, assim, pensando do ponto de vista constitucional, não veria problema. Mais alguma pergunta, gente? Bom, então eu vou encerrar, tá? Vou aqui também lembrar os casos vocês prefiram que as aulas sejam ministradas lá no YouTube, a gente pode mudar para lá, tá? Eu vi que teve gente que teve problema de acessar. Vai ficar a critério de vocês. Se vocês pedirem, se vocês votarem aí e acharem melhor pelo YouTube, eu mudo no YouTube, tá? E mais alguém? Para mim tá ótimo, assim. Tá bom. Bom, então vou encerrar a aula aqui, gente. E aí, qualquer dúvida, coloquem aí no WhatsApp, tá? Tem como enviar essas aulas no YouTube? Não, eu vou colocar essas aulas no lá no portal da faculdade, tá? Tentem usar lá. Se vocês ainda assim tiverem dificuldade, daqui a um tempo você falar, olha, professor, eu não consigo, estou com dificuldade de acessar o portal tal, eu jogo depois lá no YouTube, tá? Bom, gente, então é isso aí. Vou encerrar a aula por hora e qualquer dúvida aí vocês mandam no WhatsApp, tá bom, pessoal? Valeu, tchau, tchau, um abraço. Tchau, professor. Beijos, abraços.